Boa noite, mano. Importante vitória, né? Depois do último final de semana, naquela derrota para o Palmeiras, onde o Grêmio jogou bem até o segundo tempo e hoje precisava da vitória. Por onde passou essa vitória e qual a importância, qual o peso dela para a sequência do campeonato, onde o Grêmio precisa pontuar? Bom, boa noite a todos. Eu acho que é quase desnecessário eu falar sobre a importância dela para nós, vocês todos sabem, né? Tem acompanhado o trabalho. A gente pode fazer tudo no futebol, mas as vitórias são fundamentais para dar um passo à frente, para diminuir a pressão, aquela que atrapalha o jogo, né? Que faz o jogo simples às vezes ficar difícil. E a gente passa momentos que deixa de jogar em função disso, né? Então, a vitória traz essa diminuição de pressão, ela diminui a pressão para o jogo seguinte, que é o jogo fora de casa, porque você fez a tua obrigação na casa. O campeonato está tão perto, o miolo da tabela está tão aproximado, que nós estamos a 2 pontos do 8º colocado, e ele tem um jogo a mais do que a gente jogado, que é o São Paulo. Então, passar por esse momento, fazendo um resultado como fizemos hoje, era fundamental. Penso que a nossa vitória passou pelo nosso ótimo início de jogo. Estabelecemos uma ideia tática um pouquinho diferente em termos de movimentação dos jogos anteriores. Colocamos Kiki Oliveira por fora, trouxe Alisson por dentro para se juntar com Bright White, ele e Riquelme se juntando mais, aproximando, porque a gente estava sofrendo dessa falta de aproximação, nosso atacante ficava muito isolado. Já havia feito isso em outra oportunidade em treinamento, mas não tinha ficado bom. Achei que precisava treinar mais para dar movimentos mais qualificados. Acho que a equipe fez bem isso no início do jogo. E estabeleceu uma vantagem importante. Poderia ter feito 3-0 na bola parada, que nós tiramos de nós mesmos, né? Acho que o Bright estava inteiro para fazer o 3º gol, o que daria um 3-0 em 20 minutos de jogo, praticamente ia liquidar o jogo, né? Depois, sofremos o gol do 2-1, ficamos um pouquinho empolgados na pressão alta, e descoordenamos ela um pouquinho, facilitamos o adversário sair numa bola de fundo que naquela hora não se justificava em termos de contra-ataque. Mas acontece ainda. Eu acho que o mais importante é valorizar aquilo que a gente fez, a entrega dos jogadores para manter o 2-1 depois até o final. Ainda tivemos uns 3, 4 contra-ataques que poderíamos ter aproveitado melhor, mas vai acontecer essa melhora na medida em que as coisas positivas começam a aparecer e dar tranquilidade aos jogadores. Tudo bem, mano? Boa noite. Bem. Primeiro, quero lhe perguntar qual foi a estratégia para os 3 jogadores que atuaram atrás do Bright White, Kiki Oliveira, o Riquelme e o Alisson, porque eles estavam flutuando bastante e alternando as funções deles. Se é um indício de que os 3 jogadores da frente, talvez eles não guardem a posição fixa, mas consigam atuar e atacar mais à frente. E outra, o Grêmio ficou muito desgastado ao fim da partida, sofrendo pressão, e você morreu com 2 substituições. Por quê? Estava louco para fazer umas 6, mais ou menos, mas não dava. A gente... Ficou difícil de mexer na equipe naquele momento do jogo. Nós fizemos uma alteração que não estava prevista, que foi a de Carioca. E a segunda alteração a gente fez e fiquei com uma mexida para 3 jogadores. É muito difícil colocar 3 jogadores naquela hora do jogo, né? Então, optei por fazer um só, conversamos com os jogadores se eles estavam suportando bem. Taticamente, eu acho que a equipe estava bem posicionada. Nosso adversário colocou dois atacantes de área,
perigosíssimos em termos de cabeceio, então eu não podia abrir os lados para cruzamento, então tinha que ficar com os dois extremos bem abertos para inibir esse cruzamento na nossa área. Uma bola entrou e quase que Davis fez o gol, né? De cabeça, porque eles são bons, e Lutero também é. Então, não tinha como mexer naquela hora para os lados, até conversamos isso com os jogadores, aqueles que não entraram, para deixar claro que não é falta de confiança, é realmente a impossibilidade de mexer taticamente. Desgastados ou não, a gente precisa se entregar, eles também estavam, né? Acho que a equipe deu uma demonstração muito grande de superação e por isso a gente leva esse resultado. A questão de estratégia não foi só estratégia, foi questão tática mesmo. A gente mudou taticamente a equipe, entendia que Alisson estava ficando sempre muito no flanco e eu queria um jogador que viesse para dentro e se juntasse mais. A gente conseguiu fazer com 2 jogadores hoje, porque Riquelme fez bem o movimento de fora para dentro. E como é importante um meia que vem de fora para dentro, né? A bola do segundo gol deixa bem claro. Se é um extremo, dificilmente traz essa bola e consegue fazer a assistência que ele fez para Alisson no movimento de profundidade ali. Então, podemos avançar nisso. Eu acho que o caminho é esse, para a gente tirar o melhor de cada um. São jogadores que definem bem, a Alisson define bem, vai melhorar ainda. Riquelme também vai conseguir fazer. Acho que o Bright conseguiu ter uma parceria mais próxima e cresceu. É isso que a gente quer. Deixei Kiki Oliveira para extremo mesmo, porque Carioca não é um lateral e não vai ao apoio, ficou para a parte mais defensiva, então era necessário um jogador de profundidade aí. Acho que Kiki fez isso bem. No intervalo, porque o adversário começou a trazer uma bola arrastada dos volantes, eu inverti um pouco, trouxe Kiki de volta para o lado esquerdo, para trazer Riquelme para dentro, para marcar esses volantes, mas aí perdemos o jogo, perdemos muita posse, ficou perigoso e eu retornei, e acho que a equipe se comportou melhor assim, até quando eles aguentaram, porque os dois saíram extenuados, muito cansados. Não saíram por parte tática, muito pelo contrário, saíram porque não tinham mais condição de continuar. E aí a gente fez por opção sustentar um pouquinho mais e acho que a equipe se defendeu bem. Todos que entraram deram o seu melhor. Pavão entrou bem de novo. Errou um passezinho aqui, mas, poxa, isso aí tem horas que é o de menos, né? À medida em que a tranquilidade vai vir, também vai estar ajudando, como está ajudando, entrando bem nos jogos. Edenilson entrou bem. Volpe fez uma defesa extraordinária na falta, né? Camilo entrou bem como lateral naquele momento que a gente precisou. Então, acho que é isso que é o mais importante. À medida em que os resultados vêm, todos vão crescer e eles crescendo, a gente vai sair ganhando no final. Mano, aqui. Tu falou a respeito de uma melhora da equipe, principalmente pelo início do jogo, com 2-0, possibilidade de fazer o terceiro, na oportunidade que o Bright White acabou perdendo ali, porque o Alisson também o atrapalhou, né? Mas, com o passar dos minutos também, o Fortaleza foi ganhando campo, fez o seu gol, né? Essa oscilação do time, o que falta para que a equipe seja um pouco mais sólida durante o próprio jogo? O que falta para que o Grêmio tenha regularidade dentro da mesma partida? Isso me permite mais uma dentro dessa melhor ainda. Recentemente tu disse que talvez tenha sido um pouco otimista, né? Um pouco mais otimista dentro de todo o contexto do Grêmio. Essa partida já é suficiente para te dar esta perspectiva de uma melhora clara? Bom, eu penso que a gente vem melhorando em pequenos detalhes já. Eu falei sobre isso. Quando o resultado não vem, as palavras da gente se perdem e aí vocês esquecem, né? Vocês só lembram das que vocês querem lembrar, tá? Nós oscilamos ainda porque a equipe não está firme ainda como deveria estar. Mais resultados como esse, mais vitórias como esse, preciso vir na sequência para ela se afirmar, né? E eu acredito que isso vai acontecer na medida em que a gente também possa repetir mais. A gente tem mudado ainda a forma da equipe jogar, tentando encontrar uma maneira que se
adequa mais às situações. Na medida em que você tem um jogo mais estruturado, você precisa mexer menos do jeito de jogar. E aí o entrosamento melhora. O entrosamento melhorando, você se desgasta menos, você se mantém mais constante no jogo. Ainda somos uma equipe de transição. E a transição sempre cria lá e cá. E quando você está ganhando de 2-0, o lá e cá não é mais interessante para nós. Passa a ser interessante para quem está perdendo. E foi numa dessas lá e cá que a gente tomou o gol que colocou o adversário de volta no jogo. Para quem não vem ganhando com frequência, esse gol tomado cria uma tensão de novo para o jogo que o jogo poderia passar sem ter. Então aí, vamos melhorando. Com vitória é possível melhorar. Mesmo que ela seja dura, mesmo que ela seja apertada, ela é fundamental para a nossa melhora. Mano, gostaria de falar um pouco mais sobre a tua ideia tática para o jogo de hoje, porque foi uma ideia muito autoral tua e que deu resultado. Recentemente você disse que o time precisava de um armador. Esse esquema de hoje foi uma forma de não ter mas dividir a armação entre mais de uma peça e pode ter potencializado Alisson, Riquelme, talvez de uma forma definitiva, mesmo que venham novos armadores? Penso que a gente conseguiu tirar o melhor dos dois para a equipe, né? Precisa se exercitar mais, é preciso ser mais constante, mas foi uma ideia mesmo dividir essa tarefa. Acho que Riquelme rende bem estando pela esquerda, vindo de fora para dentro. Isso abre também o corredor de forma mais efetiva para a passagem do nosso lateral esquerdo, principalmente com a formação que iniciamos, com um lateral zagueiro pela direita, então empurramos Marlon com mais frequência. Então, na medida em que exercitamos mais, acho que as triangulações elas vão acontecer e a qualidade vai melhorar da passagem. Acho que uma ele passou sozinho e não recebeu, que Riquelme não viu, se atrapalhou um pouquinho com a bola no início do jogo, mas depois já trouxe a bola e fez assistência para Alisson, né? Também passou um jogador por fora liberando a marcação, por isso que a bola entrou. Tem a inversão do outro lado, que ainda podemos melhorar, depois inverteu uma bonita para Kiki, vai sempre estar com uma amplitude boa do lado de cá, e é um velocista, podemos usar mais, com mais qualidade. Acho que isso, na medida em que nós vamos repetindo essa ideia, ela tende a render mais. A ideia era exatamente essa, dar companhia a Bright, que dois jogadores de pé invertido naturalmente vêm mais para próximo do centroavante, e ter essa armação com dois jogadores. Alisson ainda é um condutor mais, né? É mais atacante. Riquelme já é mais meia, então vamos ir melhorando os dois, e os dois se entendendo bem, acho que a tendência a crescer pode ser uma ideia que dê bons frutos para aquilo que a gente precisa fazer.